Olá pessoal, bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. E olha, é super importante a gente trabalhar dentro da formação continuada vários aspectos, inclusive no reforço para a gente aprimorar ainda mais a prática docente e, como consequência, a aprendizagem dos nossos estudantes. E todos nós sabemos que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem, seja dentro da escola, seja na vida. Mas é importante destacar que isso pode ser uma boa oportunidade para que o estudante também participe ativamente desse processo, do processo da aprendizagem. Então é a partir do erro, né, que o professor pode também engajar o estudante, o aluno, estimulando cada vez mais o raciocínio para a construção de uma resposta nova, por exemplo. E essa é uma estratégia que a gente quer cada vez mais incentivar com isso o protagonismo do estudante na construção do conhecimento. E é isso que nós vamos tratar hoje no ATPC. O ATPC de hoje vai ser o erro como ferramenta pedagógica na sala de aula na área de Ciências da Natureza e Matemática. Que tenham um bom proveito desse ATPC e que a gente consiga avançar cada vez mais com metodologias diferenciadas como essa. Falou! Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês, professoras e professores, estão nos assistindo. Quero que sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação, né, de Ciências da Natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. A gente hoje vai ter a nossa segunda formação do ano. Antes de subir a nossa apresentação de hoje, eu quero me apresentar. Eu me chamo Mariana Tambellini Faustino. Sou coordenadora da área de Ciências da Natureza para o Programa de Recuperação e Aprofundamento, tenho um mestrado, um doutorado na área de ensino de ciências, mas minha formação inicial foi em biologia. Além disso, né, quero saudar aqui as nossas intérpretes hoje de Libras, e para deixar essa formação ainda mais inclusiva, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu tenho 34 anos, tenho a pele branca, meus cabelos são curtos, ruivos, tem algumas sardas no rosto, meu olho é castanho. Estou vestindo atualmente hoje uma blusa amarela e um óculos rosa. Atrás de mim vocês podem ver alguns armários e aqui do ladinho uma samambaia bem bonitinha. Tudo bem? Então agora vamos sim começar. Vou aqui subir a nossa apresentação de hoje. O nosso foco da nossa apresentação, então, é para a área de Ciências da Natureza, anos finais e ensino médio. A gente está no primeiro bimestre, certo? Quais são os objetivos? Hoje a gente vai falar de avaliação, tá bem? Então, o primeiro objetivo é retomar as orientações sobre o tema de avaliação da Semana de Planejamento da SEDUC e refletir sobre processos avaliativos no ensino de Ciências da Natureza. Então, a gente vai primeiro trazer algumas informações que vocês já tiveram, né, na Semana de Planejamento, e depois contribuir ainda mais com essa discussão, trazendo aí um ponto focal da área de Ciências da Natureza, tá bom? Para a discussão. O segundo objetivo é apresentar alguns recursos, né, e as ferramentas da plataforma São Paulo, né? A gente vai convidar, então, aí os professores e as professoras a analisar algumas atividades que estiveram presentes em avaliações. No caso, a gente vai direcionar a avaliação de aprendizagem em processo, que a gente chama de AAP, tá bom? E, por fim, dar algumas orientações para o desdobramento nas escolas. De uma outra maneira, para expor, né, a nossa agenda, a gente vai ter, então, esses 3 momentos. Primeiro momento, como eu já disse, retomar orientações, né, sobre a avaliação. Um segundo momento, apresentar os recursos da plataforma São Paulo. E um terceiro momento, orientações para os desdobramentos na escola. Chegamos no primeiro momento, então, né, vamos conversar um pouquinho mais sobre avaliação, com o foco aí no ensino de Ciências da Natureza. Já mostrei essa linha do tempo na nossa formação passada, que foi a nossa primeira formação, né, da área de Ciências da Natureza, mas a gente traz novamente para a gente se situar,
né? Então, agora já passou esse momento, né, de acolhimento e diagnóstico da aprendizagem dos estudantes. Claro que, né, a gente está sempre em constante diagnóstico, é importante ainda nesse começo de ano, começo de primeiro bimestre, se ainda não deu tempo de verificar isso, a gente pode sim, né, e hoje, inclusive, a formação de hoje vai trazer elementos importantes para auxiliá-los, né, nesse processo de identificação de habilidades que possam estar mais fragilizadas aí na escola de vocês. Né, então, isso foi do dia 2 de fevereiro a 11 de fevereiro. Agora, a gente está nesse período de 14 de fevereiro a 4 de março, que está lá estipulado pelo calendário, período de retomada de atividades. Então, nesse período que a gente conversou na semana passada, de pensar, né, nos agrupamentos produtivos, sejam eles dentro de uma mesma turma ou em turmas diferentes. Então, estamos neste momento agora, e agora a gente vai fazer essa formação falando sobre avaliação. Depois da conclusão desse período, a gente inicia um processo, um período de recuperação, reforço e aprofundamento contínuo, com foco nas habilidades essenciais. Então, a partir da nossa próxima formação, a formação da semana que vem, a gente já vai também trabalhar tendo em vista ações que vocês possam, né, desenvolver na escola neste período de retomada. E lá no finalzinho do bimestre, de 6 de abril a 12 de abril, a gente tem a semana de estudos intensivos. Avaliação. Então, vamos começar aí propriamente, inicialmente, a temática da nossa formação de hoje. É muito importante que, para a gente realizar esse diagnóstico da aprendizagem, né, a gente possa, então, utilizar diferentes maneiras para isso. Então, tem lá os instrumentos avaliativos que são oferecidos pela própria SEDUC, por exemplo, a avaliação da aprendizagem em processo, o SARESP. A gente tem outras avaliações que são dedicadas para os componentes curriculares de língua portuguesa, matemática. Eu trouxe a AP e o SARESP porque são aqueles que se enquadram no nosso âmbito aí de ciências da natureza, tudo bem? E claro que também, além desses instrumentos, a gente tem os instrumentos próprios da escola, né? Então, por exemplo, encaminhamentos do conselho, né? Já foi identificado lá no ano passado, 2021, quais eram algumas das habilidades mais fragilizadas. Então, isso às vezes chega no conselho, conversa-se com os professores, coordenadores, já existe uma identificação nesse sentido. Tem as próprias avaliações internas, os professores, a partir dos seus portfólios, observações, avaliações. Então, quer dizer, existem várias maneiras da gente conseguir levantar, né, realizar esse diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, tá bem? Vamos lá, então, focar um pouco agora nesses instrumentos avaliativos que são os instrumentos da SEDUC, né, no caso, para a área de ciências da natureza. A AP, o que ela permite, né? Então, vamos ler, me permitam aqui a leitura. Então, permite diagnosticar o nível de aprendizado dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino, e os índices extraídos podem ser utilizados para produzir orientações, desenvolver programas e projetos que atuem nas dificuldades dos alunos. E é exatamente nesta avaliação e ao pensar, né, em que maneira a gente pode trabalhar com os dados da AAP para atuar nas dificuldades, né, para combater essas dificuldades dos estudantes. E é isso que a gente vai conversar hoje na nossa formação. Tem também, né, do outro lado aqui desse esquema, o SARESP. O SARESP é uma prova um pouco diferente, uma avaliação diferente. Ela permite identificar as principais necessidades da escola ao final de cada etapa de ensino. Tudo bem? Então, hoje, a gente trouxe aqui a dupla possibilidade, mas iremos trabalhar e nos aprofundar com a AP. Tudo bem? Vamos retomar também uma questão mais teórica, que a gente sempre vai ter trabalhado isso, ouvido falar em formação, na nossa formação inicial, né, trazer um pouco aí esses referenciais teóricos que falam das diferentes maneiras de se avaliar, ou então das diferentes modalidades de avaliação. Então, para começar, a gente tem a avaliação diagnóstica, né? O que é essa avaliação diagnóstica? Ela sempre ali, geralmente, está no início de um período letivo, ou quando a gente quer começar um assunto novo. É importante a gente desenvolver o quê? O diagnóstico, entender em qual patamar os nossos alunos estão referente àqueles conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, os professores podem identificar as aprendizagens e as dificuldades das ou dos estudantes
em relação aos conteúdos que já foram desenvolvidos. Vamos entender quais são esses conhecimentos prévios desses estudantes, para a partir daí a gente construir novos conhecimentos em cima dessa base que já existe, tá certo? Então, essa é a avaliação diagnóstica, e é isso que a gente está também trabalhando hoje. Vamos buscar diagnosticar quais são essas aprendizagens desses nossos estudantes, em qual ponto eles se encontram, a partir daí, para planejar as novas ações, tá? Temos também a avaliação formativa, né? Ela é uma avaliação constante, contínua, né? Então, ela vai diferir, a gente vai chegar lá na formativa, mas esse é um ponto importante de diferença entre elas, porque ela vai ser concomitante, conforme vai tendo aprendizagem, ao longo do bimestre, a gente vai identificando aí maneiras e desenvolvendo maneiras de entender como está se dando essa aprendizagem dos estudantes. Ela busca, então, ó, tá lá no slide, a interatividade, em que o professor avalia continuamente o progresso do estudante por meio de questionamentos, tá bem? A autoavaliação, vamos conversar um pouquinho sobre ela mais para frente nessa apresentação de hoje, também é uma forma da gente ter uma avaliação formativa, tudo bem? E aí, por fim, a gente chega na avaliação somativa, né? É uma avaliação que a gente tende a associar com a prova final, né, com aqueles instrumentos avaliativos que têm a nota como moeda de troca, né, então ela é classificatória e seletiva, ela tem por função selecionar, né, aqueles estudantes ou as estudantes que estão aptos para não, ou para avançar ou para não avançar, né, nos seus estudos. De certa forma, quando a gente pensa, né, no qual seria o ideal, como a gente consegue identificar melhor esse desenvolvimento, né, individualizado ali do estudante, óbvio que a gente vai optar por uma avaliação formativa, mas a avaliação sumativa muitas vezes é utilizada em larga escala, quando a gente faz avaliações externas, tá bem? Então também tem lá a sua importância para a melhoria da educação, tá bom? Nossa, no Brasil. Bom, vamos lá. Para que a gente avalia? Então, nós, como professores, e aqui a gente tem nesse slide um professor de mãos abertas, né? Assim, querendo dizer, por que a gente está avaliando? Por que estamos fazendo isso? Né? Então, essas possibilidades de resposta, né? Quando a gente faz essa reflexão, elas vão, na verdade, direcionar essa maneira pelo qual a gente organiza as nossas ações enquanto, né, ações avaliativas, enquanto professoras e professores. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que vocês ouviram esse barulhinho. Bom, e aí, vamos lá. Então, quais são algumas questões que a gente pode nos fazer? Então, primeiro, quais as práticas atuais que predominam na avaliação? Quais são as práticas que eu estou desenvolvendo, que os meus colegas estão desenvolvendo, como está sendo a discussão, né, no meu meio sobre avaliação? E o que eu penso, o que nós pensamos, por que não também trazer essa discussão para o coletivo? O que a gente pensa a respeito desses processos avaliativos? Eles estão sendo eficientes, estão alcançando os objetivos, a gente está conseguindo identificar as aprendizagens dos estudantes ou não, né? Então, é um ponto aí para a gente pensar sobre. Agora, muito importante, eu acho que eu destaco que essa questão é a mais importante para a gente refletir. Nossas concepções são coerentes com as nossas práticas avaliativas? Então, às vezes a gente tem uma ideia, né, de trazer uma educação, né, um ensino de ciências participativo, que vise ali a autonomia do nosso estudante, que quer criar espaços de diálogo, uma escola democrática, mas será que isso também está sendo refletido nas nossas práticas avaliativas? Ou será que a gente tenta trazer isso na nossa prática no dia a dia, mas quando chega ali na avaliação, a gente acaba desenvolvendo uma avaliação mais do estilo somativa, uma prova final, né? Um trabalho que não tem ali tanto envolvimento, ou trabalho em grupo, acaba sendo algo mais individualizado. Quer dizer, quando a gente fala de avaliação, é algo bastante complexo, e a gente sabe também que o professor e a professora possuem diversas tarefas, né? Nem sempre é possível a gente fugir dessas avaliações, mas é importante a gente ter essa reflexão, porque a partir dela a gente consegue ir alterando uma coisinha ou outra nas nossas práticas, no sentido de a gente trazer uma maior
equivalência, uma maior correlação entre aquilo que eu espero, aquilo que eu quero dar, né, enquanto professor, o que eu quero oferecer aos estudantes e participar ali com eles desses processos de aprendizagem, e ao mesmo tempo aí avaliar, né, algo que esteja aí coerente, tá bem? E, por fim, estamos satisfeitos com o que fazemos? Né? Uma outra pergunta um pouco traiçoeira, porque é importante que a gente, sim, esteja satisfeito, que a gente, né, confie nesse nosso trabalho, mas sempre também com aquela questão de dúvida, o que eu posso, né, aprimorar, melhorar, mas que não se torne algo como nada do que eu faço dá certo. Não, não é assim, não é nesse sentido. A gente está satisfeito, mas em que a gente pode ainda aprimorar, tá bom? Vamos seguir, então. Aqui. Continuando, então, né? Para que a gente avalia e o porquê que é importante, né? Então, a avaliação. Eu trouxe aqui um trechinho do trabalho de Hoffman, lá de 2007, que ela fala o seguinte em relação a conceito de avaliação, né? Então, que a avaliação, ela é essencial à educação, ou seja, inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamentos, reflexões sobre a prática. Então, ela possibilita, o que a gente tem que entender é que a avaliação, ela não é apenas um único caminho, né, do professor para os alunos, mas ao contrário também, ela também nos traz indícios do que os nossos estudantes estão precisando, como está sendo a minha prática docente, em que sentido eu posso, então, também, a partir daqueles resultados, aprimorar práticas, modificar, alterar ações para que exista, então, uma maior aí aprendizagem. Então, por exemplo, a primeira possibilidade aí que a avaliação pode nos trazer é traçar diagnósticos e elaborar práticas pedagógicas significativas, entendeu? Então, a gente, a partir de uma avaliação, a gente consegue aí trazer práticas mais interessantes até mesmo para os alunos. Depois também é um ciclo, vejam que esse ciclo está funcionando o tempo inteiro, né? Não existe começo, meio, fim. Então, a gente tem também a possibilidade de refletir sobre novas estratégias ou metodologias pedagógicas, tá? E, por fim, né, também podemos coletar evidências para analisar os processos cognitivos dos estudantes. Então, vejam que ele se retroalimenta, é um ciclo que, a partir de coletar novas evidências, a gente vai traçar novos diagnósticos, a gente vai refletir sobre essas novas estratégias, vamos ver o que foi bom, o que não foi, vamos de novo coletar novas evidências, traçar o diagnóstico e assim por diante, tá bom? Um ciclo que não vai ter fim mesmo. Seguindo para o próximo slide, a gente tem aqui um slide de atenção. Vamos prestar atenção nisso. Quais são os perigos dessa avaliação que a gente está chamando, então, de tradicional, aquela prova final, aquela prova que vai ter, então, a nota, né, como troco, assim, o aluno vai estudar, às vezes memoriza algum conteúdo, para depois ter ali a nota, como se fosse um grande troféu, né, sendo que o processo sempre é o mais importante. Então, esse tipo de avaliação, ele não incentiva nem potencializa a participação, por exemplo, dos estudantes. Não vai incentivar também o debate de ideias, propostas de ações, né, diferenciadas ali na escola, e também não vai potencializar o desenvolvimento de habilidades e valores para a atuação crítica na sociedade contemporânea, que é o que a gente espera, né? Enquanto professoras e professores de ciências da natureza, a gente espera que o nosso aluno ali torne-se autônomo, torne-se crítico, seja protagonista da sua própria aprendizagem, né? E aí eu trouxe uma imagem que é bastante característica às vezes, né? Quando o aluno coloca a mão na cabeça e fala, não vou entender, eu não vou entender física, eu não vou entender matemática também está dentro, né? Mas não vou entender biologia, não vou entender química ou a própria ciência quando a gente está no ensino fundamental. É muito complexo, porque esse tipo de avaliação pode sim gerar um distanciamento da ciência, né? O aluno, ele até tem a curiosidade, a ciência da natureza, ela instiga a curiosidade dos estudantes, mas quando chega assim, numa avaliação tradicional, o aluno não consegue ter aquele rendimento que ele gostaria e ainda mais não consegue ter nota do jeito que, né, essa avaliação acaba fazendo,
ele fala, não, isso não é para mim. E aí gera-se aquela ideia, né, amplifica essa ideia de que ciência é só para gênios, né, é só para pessoas que são muito inteligentes, isso está muito longe de mim, é impossível, né, a gente reforça aquela imagem de cientista maluco, tá vendo, ó, é só ele que consegue mesmo entender física, entender química, eu não consigo. Então a gente quer, obviamente, romper com essa imagem, né, com essa ideia de ciências, de ensino de ciências. Portanto, sempre é importante a gente ter um olhar aí mais amplo quando a gente fala em avaliação. Passando para o próximo slide, tem lá um estudante que está pensando, né, e aí são as possibilidades da autoavaliação que a gente vai trazer para discutir aqui com vocês. Então, quando a gente permite aos estudantes de pensar em questões, e refletir em questões, por exemplo, o que efetivamente estou aprendendo? Que ideias estão obscuras para mim? Ou então, que ideias já estão mais claras, né? O que tem favorecido e o que tem dificultado minhas compreensões. Vejam que são questões bastante complexas, não é assim que eu vou sentar na cadeira, escrever em 5 minutos na minha carteira e falar, já sei tudo isso. Gente, isso, autoavaliação, exige muita prática. É muito difícil a gente entender sobre as nossas próprias necessidades no que diz respeito aos processos cognitivos, né? Mas se a gente não começa nunca a exercitar isso com os nossos alunos, eles não vão chegar, talvez lá no ensino médio, com essa habilidade. É muito importante a gente começar logo no início, ensino fundamental, lá no ensino fundamental anos finais, vamos discutir sobre autoavaliação, como eu posso estimular isso com os meus estudantes, né? Então, trouxe aqui uma referência da BIB, de 2010, que diz o seguinte: as reflexões sobre os processos de aprendizagem pessoal assumem uma importância crucial no ensino de ciências, pois podem contribuir para a superação de dificuldades. Claro, uma vez que a gente identifica quais são aqueles caminhos mais nebulosos, né, ou então aqueles caminhos mais fáceis para a minha aprendizagem, o que eu preciso talvez priorizar, a gente acaba alcançando, né, e superando aí as dificuldades que a gente possa vir a ter. Tudo bem? Vou tomar uma aguinha. Bom, terminado, né, esse primeiro momento, a gente conversou então sobre avaliação, pensando aí no contexto das ciências da natureza. A gente agora vai chegar no nosso momento 2, que vamos trabalhar um pouquinho em cima da plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, né, a plataforma São Paulo, como a gente acaba conhecendo, e algumas possibilidades no ensino de ciências da natureza, tá bem? Então, imagino que muitos de vocês já tenham acessado, já conheçam, mas para quem ainda não acessou, essa é a carinha da plataforma São Paulo, né? Tem essa imagem, e aí tá lá, ó, para vocês, professores que quiserem acessar, essa pauta vai estar disponível lá no Centro de Mídias, então vocês podem baixar, tem o link, tá bem? E a gente vai dar o caminho aqui, como que vocês vão poder também acessar a partir da sede. Mas a questão que a gente quer discutir hoje com vocês é como a plataforma pode nos ajudar no planejamento de ações pedagógicas que visem a recuperação. Então, como que eu uso esses dados que estão lá na plataforma, né, essas questões que estão lá na plataforma, para me ajudar a planejar as minhas ações para trazer esses meus alunos de volta. Vamos recuperar essa aprendizagem. Vamos acessar, então, começando aqui o primeiro slide com aquele print lá da Secretaria Escolar Digital, da sede. Primeiro a gente precisa acessar a sede. Tem lá o nome de usuário, tem lá a senha, imagino que vocês já estão muito habituados a entrar. Caso seja o seu primeiro acesso, olha lá embaixo, tem obtenha seu primeiro acesso, clica lá naquele link, tá bom? E aí vocês vão conseguir acessar a sede. Uma vez que tenham acessado a sede, vai aparecer essa janelinha que está lá em cima, um pouco, né, maior para vocês. Então, verifiquem que aqui, na aba lateral, onde vai ter aluno, atuação online, tá tão pequeno que eu nem estou conseguindo ler, dados abertos, diário de classe, lá embaixo vai ter plataforma CAED, e é lá que a gente vai clicar, tá bom? Então, esse é o passo 1.
Para o passo 2, vai aparecer essa outra telinha, onde tem essa menininha e esse menininho, e aí você vai escolher o perfil que você quer. Por quê? Vai ter professor que vai ter só o perfil de professor, mas às vezes tem professor que atua como professor, coordenador, vai ter os dois perfis, professores coordenadores do núcleo pedagógico também vão ter um outro perfil, então você seleciona aquele perfil que você deseja acessar, tá bem? E aí, dentro da plataforma, existem vários cards. Cards são esses quadradinhos, essas imagens que a gente está mostrando aqui no ponto 3, tá? E aí, dentre aquelas todas que existem na plataforma São Paulo, a gente está selecionando o que aqui para conversar hoje na formação, essas duas. Uma delas é essa que está com desenho em azul, que é consulta às avaliações e sequências digitais. E o segundo card, que é o nome que a gente chama, é o card de resultados. Então, vamos agora conversar sobre cada um deles, a começar pelo card de resultados, tá bem? Então, clicou lá no card de resultado, vai aparecer essa outra tela que a gente está ilustrando aqui no slide, e a gente pode clicar em resultados atuais, tá bem? Para a gente fazer um caminho aqui interessante para descobrir alguns dados relevantes para a gente discutir aqui com a possibilidade de recuperação, né, das aprendizagens. Esse é o objetivo. Uma vez que a gente, então, clica lá nos resultados atuais, vai aparecer 3 caixinhas para a gente selecionar aquilo que a gente quer, de fato, olhar, analisar. Como exemplo, tá? Vocês vão ter depois de outros anos, de outras disciplinas, né, de outros componentes curriculares, eu coloquei aqui, na primeira caixinha, a AP, primeiro bimestre de 2021, depois coloquei 9º ano de ensino fundamental e depois ciências. Mariana, não vai poder depois olhar de biologia do meu 3º ano, do ano passado, a gente está falando de dados que foram coletados no ano passado. Do meu 2º ano, do meu 1º ano, também pode. Ah, física também tem? Também tem, tá bom? Então é só vocês acessarem que vocês vão descobrir todos esses dados. Aqui eu trouxe um exemplo, além de outras informações que estão presentes lá nessa plataforma, eu quis trazer aqui para vocês perceberem esse quadro que trabalha o percentual de acertos por habilidade. Então, a gente tem lá as habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas naquele ano, né? Vejam, né, que aqui em cima eu fiz eu destaquei a habilidade 1, né, que é lá do 6º ano, então é uma habilidade de retomada, vocês podem ver, que é a habilidade número 2, no caso. Vai estar lá o descritor logo embaixo dessa habilidade. Então, qual que era essa habilidade mesmo? Basta dar uma olhada aqui que vocês vão ler, vão lembrar quais são essas habilidades. Tá vendo aqui embaixo esses números nos quadrados amarelos? Eles são a porcentagem de acerto dentro, né, daquela habilidade. Então, veja aqui que essa que eu destaquei é 79%. Mas aí também me pergunta, mas qual foi o contexto dessa porcentagem? Então, vai depender muito do perfil que você acessou à plataforma São Paulo. Se você acessou com perfil de professor, né, você vai ter acesso à sua turma, né, as turmas que você dá aula. Vamos dizer, se você dá aula para 5 nono anos, 4 nono anos, então você vai ter lá essa porcentagem desses nono anos. Agora, se você é coordenador e você conseguir entrar a partir do seu perfil de coordenador, você vai ter os dados da escola toda, né? Se você está lá na diretoria de ensino, você vai ter acesso aos dados de toda a sua diretoria de ensino e assim por diante, tudo bem? Para continuar ainda nesse slide, vejam que aqui embaixo tem lá, nesse outro destaque que eu fiz embaixo, tem lá o número 1, 2 e 3, quer dizer, tem 3 páginas a mais ainda que a gente pode ir clicando para verificar as outras habilidades, não acaba nessas 3 que eu estou mostrando nessa tela. Então, a gente vai clicando e vai descobrindo quais são as outras habilidades. A partir daí, vamos dizer que se eu tivesse apenas, né, essas 3 habilidades, eu já percebo que a habilidade 3, dentro do meu contexto, é a habilidade que vai exigir maior atenção, porque ela teve só 51% de acerto. Lembrando, esse 51% de acerto é dos alunos que fizeram a prova o ano passado. Então, não é uma porcentagem global de toda a rede de ensino. Ela vai ser global, ela vai representar
os alunos que desenvolveram a avaliação, tá? Que tiveram a avaliação. Bom, continuando. Mesmo assim, ela traz indicativos muito importantes para a gente trabalhar em cima deles. E aí, depois de a gente, né, explorar todas as habilidades, quais são as habilidades mais fragilizadas, lá no card de resultados, a gente pode seguir para o card de consulta às avaliações e ISDs. Então, como que a gente vai fazer? Olha lá, sequências digitais, que é ISDs. Clicando lá no card, né, a gente consegue, de novo, ter ali uma opção, né, uma barrinha de opção para a gente escolher o que a gente quer. Aqui nesse slide, eu estou destacando, ó, veja que nessa outra imagem mais ampliada, eu trago as opções que existem lá nessa barrinha, onde vai ter ciências da natureza, tá? Então, olha lá, se eu clicar em AAP1, né, do primeiro bimestre de 2021, eu vou achar ciências da natureza. Se eu clicar nesse outro, AAP 2021, vejam que aqui eles separaram entre ciências humanas e ciências da natureza, então também vai ter ciências da natureza. E na AP3, terceiro bimestre de 2021, também vai ter ciências da natureza. Nos outros links, não tem conteúdos de ciências da natureza, tá bom? Então, por isso que estou destacando que são esses 3 aqui que vocês precisam acessar. É neles que estão as avaliações de ciências, tá? E agora, neste outro, continuando, eu só trouxe um segundo slide para não ficar muito tumultuado, muitas informações no mesmo, eu quis dar o exemplo da AAP do primeiro bimestre de 2021. Então, eu coloquei lá, AAP 2021, primeiro bimestre. Aí, no primeiro momento, quando eu fui olhar, estava lá, português, matemática, português, matemática. Eu falei, ué, cadê ciências da natureza? Então, vocês precisam, olha que eu já até fiz uma estrela aqui embaixo. Tomem cuidado, vão lá no final, porque primeiro, sim, eles estão apresentando os dados de português e matemática, mas os de ciências da natureza e os de ciências humanas estão mais para o final. Então, aqui, ó, vejam que eu estou na página 21, tá bem? E aí, sim, ó, encontrei ela lá, ó, ensino fundamental, 9º ano, ciências da natureza, tá? Entrar. Então, é só clicar em entrar, a gente vai conseguir ver possibilidades, as questões que foram, então, que estiveram na prova na AP, tá bom? Do primeiro bimestre do ano passado. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Peguei para a gente discutir um pouco aqui e ver possibilidades de trabalho pedagógico. Eu peguei uma das habilidades fragilizadas do 9º ano de ciências. Aqui é um exemplo, uma sugestão de abordagem, tá bem? Então, olha lá, essa habilidade, ela teve uma porcentagem de acerto de 43%, certo? E aí, vamos lá, planejar, qual que era a habilidade, né? Então, vou ler. Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias de luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. Tudo bem? Bom, então precisamos pensar, já que essa foi uma habilidade que estava fragilizada, apenas, né, nem metade dos alunos que fizeram a avaliação acertaram, então vamos trabalhar com ela, vamos olhar. Quais são aí algumas possibilidades que a gente traz para vocês, né, pensarem? Primeira coisa que eu fiz foi trazer o print da questão, de uma das questões que estavam trabalhando aquela, né, habilidade que a gente acabou de ler lá na AP do primeiro bimestre. É uma questão que traz o prisma, né, a gente já conhece bem, nós professores de ciências da natureza, então vem a luz branca. Então, o fenômeno de dispersão, né, da luz branca nas cores. E a partir daí ele perguntava, né, ó, nesse experimento, o resultado obtido no anteparo é um fenômeno óptico conhecido como absorção da luz, difração da luz, dispersão da luz e reflexão da luz. Quer dizer, o aluno ele precisa ter todos esses conceitos complementares, né? Entender quais são os processos de absorção, de difração, de dispersão e de reflexão. Então, pode parecer até simples a questão, mas ela abarca muitos conteúdos, né? Então, portanto, é uma questão que valer a pena a gente retomar. Além de um trabalho, né, voltado aí para essa questão, a gente pode também trabalhar com outras questões, né, da prova, que também vão trabalhar com essa habilidade. Então, conjuntamente, ó, tenho a questão que é a atividade 4, a atividade 5, por exemplo, e vamos trabalhar elas conjuntamente. É uma possibilidade.
Trazer também para os alunos aulas de centro de mídias que atuem sobre que abordem essas temáticas, outras metodologias ativas, trabalhos colaborativos, né, parcerias com outros professores de ciências da natureza. Vejam, é um assunto que facilmente a gente percebe essa aproximação com física, né, então por que não conversar e fazer algum trabalho aí de conjunto? E materiais de apoio, como caderno Currículo em Ação, né? Então, aí, continuando, então, essa discussão, separei aqui que no caderno Currículo em Ação do primeiro bimestre, né, para o 9º ano, a gente tem uma situação da aprendizagem, que é a situação de aprendizagem 4, que vai falar sobre as cores da luz. Então, ele vai discutir, por exemplo, por que vemos diferentes cores, quais são as condições necessárias para a ocorrência de arco-íris, e entre outras. Então, também pode-se retomar essa sequência de atividade para a gente discutir melhor esses pontos que estavam ali fragilizados, que é uma habilidade que estava pontuando ali como com maior fragilidade, tá bom? Bom, continuando, gente, temos também a ideia de trabalhar com os estudantes o simulador no PET Colorado, tá? Então, gente, tem aqui o link, vocês podem acessar, é bem bacaninha, ele é um simuladorzinho que mostra um prisma com as cores, eu acho super divertido trabalhar e relacionar com arco-íris, né? Para quem gostava de assistir Mundo de Bikman quando a gente era mais jovem, eu nunca vou esquecer quando ele ensinava, né, para a gente qual que era as cores do arco-íris, ele falava que era Vlava-Ave, nunca mais vou esquecer, que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, são coisas assim que acabam marcando a gente também. E um outro exemplo agora, a gente traz aqui em Química. Então, da mesma forma que eu conversei com vocês, essa possibilidade de abordagem em ciências, temos aqui a possibilidade em Química, tá bom? Para a 3ª série do ensino médio. Qual que é a habilidade que a gente percebeu que tinha menor porcentagem de acerto? Né? Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Então, veja, gente, 20% só de porcentagem de acerto. Então, de todos aqueles estudantes que desenvolveram a AP, apenas 20% acertaram as questões que estavam relacionadas a esta habilidade. Então, vamos entender aqui, por exemplo, uma das questões que trabalhavam essa temática. É a atividade 10 da prova, então, de Ciências da Natureza para a 3ª série, tá? Vou lá ler rapidamente a questão para a gente discutir ela. O esmalte dos dentes é formado pela substância conhecida como hidroxiapatita. Tem lá a fórmula. Essa substância apresenta solubilidade em soluções ácidas, mas é insolúvel em água. Mesmo em dentes saudáveis, é possível observar o ataque do ácido presente na saliva pela dissociação do esmalte, como apresenta a reação química abaixo. Tem lá toda a reação química. Aí, prestem atenção, a gente vai para as alternativas agora. Qual é a condição para que o equilíbrio químico seja estabelecido nessa reação? Aí a gente percebe que, na verdade, a questão ela traz todo um contexto, né? Traz ali a fórmula, isso pode ser, de certa forma, assustador para o aluno que começa a ler e fala, nossa, eu nunca escutei falar sobre essa substância que está presente no esmalte do dente, eu não vou saber responder, quando, na verdade, se a gente olha para a pergunta, ela só quer, né, compreender do estudante o que é equilíbrio químico. Né? Então, por exemplo, a alternativa A, que é a coexistência dos reagentes e dos produtos de forma dinâmica, estaria ali certo. Ele precisaria entender, então, que esse processo, esse equilíbrio químico, nada mais é do que a presença de reações reversíveis, né? Ora, acontece a transformação estão acontecendo a transformação de produtos de reagentes em produtos e de produtos em reagentes, tá bem? E aí é interessante também a gente discutir com os estudantes esse tipo de abordagem que às vezes acontece nas provas, né, nas avaliações, porque a gente vai ter todo um contexto, quando na verdade é importante a gente entender ali um conceito mais básico. E, num primeiro olhar, a questão poderia trazer para o aluno, para a aluna, alguma coisa que, não, é muito difícil. Então, vale a pena a gente trabalhar novamente. Além dessas questões que
abordam essa temática, que abordam essa habilidade, a gente tem aulas do Centro de Mídias, que vão discutir isso também. De novo, né, trazemos as possibilidades de metodologias ativas, dos materiais de apoio, né, São Paulo faz escola, no caso da terceira série do ensino médio, e experimentos. E aí, justamente falando de experimentos, trazemos um print do caderno São Paulo faz escola, lá da terceira série, que vai trabalhar, ó, olha lá, experimentos sobre equilíbrio químico, justamente. Então, a gente pode associar uma abordagem com uma questão, traz ali um experimento. Essas são algumas das nossas sugestões. Uma outra questão, e aí a gente já está finalizando essa discussão, uma outra questão que a gente também trouxe aqui para a discussão é a atividade 25, que estava presente na avaliação, na AAP, desculpa, lá de Ciências da Natureza para a terceira série, trabalha a questão do equilíbrio das reações, mas com um gráfico. E aí eu chamo, né, por que não a gente desenvolver uma parceria, traz lá o professor de física, traz lá o professor de matemática, vamos tentar explorar junto esses elementos matemáticos que estão presentes neste gráfico. Tá bem? É uma outra aí sugestão para vocês. Por fim, aqui, para fechar essa discussão, a gente traz alguns dos desafios, né, da avaliação. O que ainda a gente avança, a gente está sempre avançando, mas ainda encontramos diversos desafios, né? Então, aqui, pela referência de Carvalho e Gil Pérez, eu vou ler esse trechinho que eles trazem, que é necessário ainda ampliar a avaliação para além daquilo que compõe a atividade individual dos alunos, né? Então, a avaliação de aspectos como o ambiente da aula, o funcionamento dos pequenos grupos, as intervenções do professor, né? Então, tudo isso, toda essa avaliação vai também contribuir para romper a concepção da avaliação como um simples julgamento dos alunos. Ah, olha, eu estou julgando que você foi bem ali por conta desse único instrumento, dessa única prova que aconteceu, né? Então, vai além disso, né? E fazer com que os estudantes sintam-se de verdade ali fazendo parte desse processo, né? Que se trata de verdade de um acompanhamento e uma tarefa coletiva, e também, de certa forma, contribuir com isso, com esse trabalho avaliativo que o professor desenvolve, tá bom? Estamos agora chegando, nos encaminhando para o segundo momento dessa nossa pauta, na verdade é o terceiro momento, perdão aí o errinho, para as orientações para o desdobramento nas escolas, tá bem? O que a gente, então, sugere? Lembrando, né, a gente sempre traz aqui as atividades para o desdobramento como sugestões que vocês poderão desenvolver nas suas escolas e sempre com esse olhar de como eu posso adaptá-las também, né, de acordo com a minha realidade. O primeiro ponto é explorar essa plataforma de atividades, a plataforma São Paulo, no caso, né? Então, vocês podem entrar lá, quem já entrou e já está bem familiarizado, então talvez já pode seguir adiante para o próximo passo, mas quem ainda não conhece, vale a pena dar uma olhadinha nessa plataforma, tá bom? A partir daí, justamente, analisar quais são as habilidades fragilizadas que podem ser priorizadas nesse período de retomada, levando em consideração, né, sempre o seu contexto escolar, né? Então, dentro desse seu contexto, o professor, né, atua ali uma única escola, às vezes o professor atua em escolas diferentes, ele vai conseguir perceber essa dupla possibilidade, ele vai entrar para verificar os dados de uma escola e do outra também. Então, às vezes, por mais próximas que as escolas podem ser, pode acontecer bastante diferença nesses dados que vão estar ali presentes na plataforma São Paulo. E o terceiro ponto, explorar, né, as APs disponíveis, trazendo, então, esse trabalho que a gente acabou desenvolvendo com vocês ao longo dessa formação. Vamos verificar quais são as questões que estão lá disponíveis para a gente, que trabalham essas habilidades e vão, a partir delas, também desenvolver uma ação com os nossos estudantes, tá bem? Por fim, né, temos também a sugestão de refletir sobre práticas avaliativas já desenvolvidas e planejar, se possível, colaborativamente com professoras e professores da área de Ciências da Natureza, novas ações para a recuperação da aprendizagem. Vocês vão ver que a gente vai estar sempre estimulando esse trabalho colaborativo sempre que possível, né? Claro, como eu disse, de acordo com o contexto de vocês. E aí, refletir sobre práticas avaliativas já desenvolvidas vai muito no mesmo sentido daquele slide anterior no meio da nossa formação, que a gente conversou sobre por que a gente avalia, né? Como que a gente está avaliando e quais são os nossos
objetivos, né? O que a gente pretende com o nosso ensino de biologia, de física, química, ciências, e aquilo que é aquilo que a gente está conseguindo trazer nas nossas avaliações. Vamos agora, então, sistematizar, né, o encontro de hoje. A gente inicialmente revisitou algumas orientações oferecidas na SEDUC, né, na Semana de Planejamento. A gente conversou sobre diferentes tipos de avaliação, né, lembrando que a gente deu foco hoje para as avaliações institucionais, a gente trabalhou com a AP, a gente trabalhou com a Plataforma São Paulo. Não quer dizer que a gente não possa, né, aliás, não deva também trabalhar, é muito importante a gente trazer os nossos próprios instrumentos avaliativos e, a partir deles, ter esse diagnóstico da aprendizagem dos nossos estudantes. E a gente identificou algumas potencialidades da Plataforma São Paulo, né, para o planejamento de ações pedagógicas que visem a recuperação da aprendizagem, no caso de ciências da natureza, para os nossos estudantes também. Por fim, trago aqui as referências, né, que a gente utilizou na pauta, lembrando que essa pauta vai estar disponível, vocês vão poder baixá-la e verificar isso, assim que estiver lá disponível no centro de mídia. E eu agora, então, me despeço de vocês, agradeço muito a participação de vocês ao longo desta nossa formação, desejo para vocês um ótimo trabalho aí ao longo da semana que está finalizando, e a gente se vê na semana que vem, tá bem? Então, até a próxima e tchau, tchau.